Fala galera, esse é o segundo vídeo da nossa série Avivamento, o vídeo Voz de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado com esse vídeo, então se inscreve se você ainda não está inscrito no nosso canal, compartilhe essa mensagem com aqueles que estão próximos de você. Tem coisa boa vindo aí. Deus te abençoe. A palavra de Deus em Jonas capítulo 1, verso 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir. A voz de Deus. É bom, né, ouvir a voz de Deus? Eu não sei você, mas eu já ouvi a voz de Deus até em fundo de carretas. Deus já falou comigo, aquelas frases bem legais. A voz de Deus, ela é algo fundamental para que o avivamento de Deus e para que aquilo que Ele tem sonhado para a nossa nação possa acontecer. Um homem nunca vai conseguir trazer o avivamento de Deus sobre a nação sem ouvir a voz de Deus. Mas aqui, no texto que eu li, Jonas, ele ouve a voz de Deus, algo sensacional. Mas a Bíblia diz que ele decidiu fugir. Ele ouviu, mas fugiu. E eu comecei a pensar muito sobre isso, sabe? Senhor, quantas vezes eu já ouvi a Tua voz e eu fugi? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Quantas vezes você ouviu a voz de Deus, mas você fugiu? E eu comecei, meu Deus, talvez algumas coisas não estão acontecendo. Você já teve aquelas crises assim, meu Deus, por que eu não estou te ouvindo? Senhor, por que a voz de Deus parece que sumiu? Já viu aquelas pessoas que falam, nós estamos em um novo tempo e Deus não fala mais em nosso tempo como Ele falava antes. E eu pensei muito sobre isso, sabe, nesses dias, pensando nessa palavra. E eu pensei, meu Deus, talvez alguns de nós não temos ouvido a voz de Deus porque provavelmente a resposta que daríamos seria uma fuga. Você já pensou, já parou para pensar que talvez você não está ouvindo a voz de Deus porque a sua reação à voz será fugir? Talvez você não esteja pronto ou não se ache pronto para cumprir aquilo que Deus vai falar. Então, Deus está lá, cara, eu não vou falar porque eu não quero que ele fuja. Por quê? Jonas, quando ouviu a voz e decidiu fugir, teve um preço na fuga. A Bíblia fala que Jonas foge, ele pega um barco para Tarso, e Jonas é acometido por uma grande tempestade, é lançado no rio pelo pessoal do barco, e a Bíblia fala, e a gente tem que acreditar porque está na Bíblia, que um grande peixe engoliu Jonas, e ele passou 3 dias no ventre desse peixe. Então houve um preço muito caro que Jonas pagou por ouvir a voz de Deus e fugir. E a minha palavra para você nessa noite, para você, talvez nessa manhã você esteja me assistindo, nessa tarde, a minha palavra para você é: você quer ouvir a voz de Deus porque ela é necessária para que o avivamento de Deus possa vir sobre a terra. Deus não pode conduzir um avivamento na nação sem derramar e sem falar com os profetas dele antes. Ele não pode trazer um avivamento sobre o Brasil sem falar com você e sem direcionar você. Mas aí vai a minha pergunta para você. Você está pronto para ouvir a voz de Deus e não fugir? Você está pronto para ouvir essa voz e obedecer aquilo que Ele está querendo para que o avivamento ocorra? Porque há um preço a se pagar quando se ouve a voz e não se obedece. Mas há um bônus sensacional a conquistar se você ouvir e obedecer. Jonas capítulo 3, a história muda. A Bíblia diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, e no verso 3 diz: e Jonas levanta-se e decide obedecer. E sabe qual é a consequência da obediência de Jonas? Ele entra na cidade de Nínive, ele proclama a palavra de Deus sobre a cidade de Nínive, e a Bíblia diz que toda a cidade de Nínive se converte ao Senhor. Segundo a Bíblia, eram mais ou menos 120 mil moradores naquela cidade. A cidade inteira se volta ao Senhor pela pregação de Jonas.
O mesmo homem que tinha ouvido a voz de Deus e decidido fugir, ouviu uma segunda vez e decidiu obedecer. E depois de um processo de obediência, o avivamento veio sobre aquele lugar. Um homem, 120 mil pessoas. Um homem, 120 mil pessoas. Ei, talvez você esteja pensando, eu sou só um. Eu sou pequeno, eu ainda não tenho dons, eu não tenho talentos, eu não recebi de Deus nada grande demais para que eu possa fazer isso que Ele está me pedindo. Para mim, a única alternativa, Robertson, é fugir, porque o que eu tenho é muito pouco. Jonas não precisou de uma estratégia, Jonas não precisou de algo sensacional, Jonas só precisou ouvir a voz de Deus e obedecer a essa voz. A obediência de Jonas trouxe salvação a 120 mil pessoas. Eu não sei se Jonas fez algo mais depois dali, a Bíblia não relata, mas eu sei que Jonas fez o suficiente porque ele obedeceu a Deus naquilo que Deus o chamou para fazer. Talvez você esteja aí, Robertson, ainda considerando muitas coisas, ainda pensando sobre muitas coisas. Mas ei, deixa eu te falar algo. Não espere algo acontecer para que o avivamento possa vir através de você. Não espere que o avivamento venha, melhor dizendo, não espere que o avivamento venha para que você possa fazer algo. Faça algo para que o avivamento possa vir através de você. Decida obedecer essa voz. Decida hoje, eu falei no vídeo anterior para você, se você decidir, algo começa a acontecer. Decida obedecer essa voz que você tem ouvido. Há uma segunda chance. Jonas ouviu e fugiu. Mas quando ele decidiu ouvir e obedecer, tudo mudou. O que Deus tem soprado no seu ouvido? O que Ele falou para você? O que você tem fugido? Meu convite hoje para você é, ei, volta, vai para Nínive, porque tem 120 mil pessoas esperando por você, para que o avivamento venha e o seu chamado se cumpra, para a glória de Jesus Cristo.